Vamos lá para mais uma aula deste módulo, que você vai aprender agora os fundamentos teóricos, componentes do processo de trabalho. Você vai ver aqui a parte teórica que vai te dar a base, os fundamentos, para depois você visualizar isso na parte prática. Pegue seu material e vamos juntas. Então, antes de começar, ou melhor, começando, abrindo com chave de ouro, lembre-se que nenhum sistema é melhor do que as pessoas que vão operacionalizar. Nada que a gente vai utilizar para incrementar o nosso trabalho é melhor, é mais importante do que as pessoas. Lembre-se sempre que o SUAS é uma política de pessoas, para pessoas, com pessoas. E a gente vai começar essa aula pensando qual é o nosso cenário atual, né? Eu não sei aí exatamente onde você está, mas eu acredito que seja como na maioria dos lugares, onde a gente tem muitas demandas, uma população cada vez mais exigente, complexidades cada vez maiores, os casos mais complexos, vulnerabilidades cada vez mais profundas, mais instaladas, espaços territoriais, né, cada vez maiores. E a gente tem, em paralelo a isso, menos recursos, menos profissionais, menos qualificação também dos profissionais. E é esse aí o cenário, a equação que você tem aí nas mãos para você resolver. E aí a gente vai pensar, então, por quê? O que isso tem a ver, André, com o processo de trabalho? O processo de trabalho, ele é pensar o processo de trabalho, pensar a gestão do processo de trabalho, ela é extremamente necessária e fundamental justamente para lidar com essa realidade, onde que você precisa cada vez mais otimizar, evitar retrabalhos, evitar o desgaste da sua equipe. Então, por isso é tão necessário e tão importante o processo de trabalho. E o conceito de processo de trabalho tem a ver com o quê? O que é isso exatamente, né? Processo de trabalho. É o conjunto das atividades e ações que são organizadas, né, de forma sistemática e intencional para transformar um objeto ou uma situação, utilizando ferramentas e métodos com o objetivo de produzir um produto ou um serviço que tenha valor para um destinatário específico. Aqui, quando a gente está falando de produto, a gente não está falando só de produto material, por exemplo, um livro, mas quando a gente pensa no acompanhamento familiar, isso pode ser um produto, o empoderamento daquela família, a inserção daquela família, a gente pode pensar esse produto de uma forma mais abstrata, né? Que é o resultado que a gente quer alcançar. Esse processo envolve a interação entre trabalhadores, meios de produção, que vão ser aqui no nosso caso as ferramentas, as técnicas, os conhecimentos, e objetos de trabalho, resultando em um produto ou um resultado que, direta ou indiretamente, atende a uma necessidade social, econômica ou institucional. E aí, tem alguns conceitos, né, de alguns autores mais relacionados, esse é um termo que está muito relacionado à área da administração, e que eles vão se diferenciar poucos entre eles, mas trazem aí também, ajuda a gente pensar o que é exatamente o processo de trabalho. Então, ele é um conjunto de atividades que, numa operação conjunta, produz um resultado de valor, né, para o cliente, aqui no nosso caso, para o usuário, né, é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas, claramente identificadas. E você vai pensar, o que é isso? Como que isso tem a ver? Quando a gente pensa na entrada da família, no recebimento do encaminhamento, na demanda que ela tem, que vai ser o nosso objeto, no processo, no que vai ser feito e na forma como ela vai sair, vai ser ali desligada. Né? Então, a gente vai pensar isso dentro do processo de trabalho. É uma série de etapas criadas para produzir um produto ou um serviço. É um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma insumos em produtos e serviços que vão ser saídas. É qualquer atividade que receba uma entrada, um input, agrega-lhe valor e gera uma saída, output.
para um cliente interno ou externo, porque a gente vai ver isso também, que os processos de trabalho não é só também para os usuários, né? É também para a equipe, é também para a gestão. Processos de trabalho são atividades técnicas e gerenciais, que idealizadas por pessoas e executadas de forma ordenada, interrelacionadas e orientadas para resultados, fazem uso de materiais e informações para gerar produtos e serviços requeridos pelos clientes. E então, quais são os componentes do processo de trabalho? 4 componentes: o objeto, os meios de trabalho, o trabalho humano e o produto final. Que, resumidamente, é o quê? O objeto de trabalho é aquilo sobre o qual, né, a atividade se realiza, como os materiais, as informações ou a situação que precisa ser modificada ou transformada. Os meios de trabalho é aquilo que vai ser utilizado, ferramentas, equipamentos, conhecimento, habilidades que o trabalhador utiliza para transformar, então, o seu objeto de trabalho. O trabalho humano, que vai ser o esforço físico, mental, técnico, né, emocional, intelectual, que o trabalhador vai aplicar àquele objeto para alcançar a transformação desejada. E o produto final, que vai ser o resultado da transformação daquele objeto, que pode ser um bem material, ou um serviço, ou uma solução para um problema. E como que a gente traz isso, né? Aplicando para os SUAS, trazendo para a nossa realidade, porque você sabe, né, que aqui é o SUAS em prática. Então, é a gente pensar que esse processo de trabalho envolve a prestação dos serviços socioassistenciais voltados para o atendimento das famílias, dos indivíduos, que estão em situação de vulnerabilidade, de risco social, violação de direitos. E esse o trabalho é organizado de maneira que os profissionais da assistência social, ou seja, né, o trabalho humano, atuem sobre as demandas das populações atendidas, o objeto de trabalho, utilizando técnicas e metodologias específicas, que vão ser os meios de trabalho, para promover o bem-estar social, o acesso a direitos e a proteção social, que vai ser o nosso produto final. O produto final do processo de trabalho no SUAS é as garantias, né, a garantia das seguranças socioassistenciais, que visam assegurar a dignidade, a proteção, a convivência, o acesso aos direitos, a promoção da autonomia, né, como a gente já viu lá na aula sobre as seguranças afiançadas, que, no geral, é o que vai ser o nosso produto final de um modo mais amplo, mais macro. Porém, a gente vai ver que dentro do SUAS, né, dentro do fazer, dentro da sua unidade, cada atividade vai sendo ali, a gente vai dissecando, né, a gente vai dividindo ela ali, e a gente vai ter esse processo, esses 4 pilares em diversas micro etapas também. Então, pensando de uma maneira ampla aqui ainda, né, o objeto de trabalho vão ser as famílias, os meios de trabalho, as técnicas de atendimento, a vigilância, os programas, as políticas públicas, o conhecimento técnico dos trabalhadores. O trabalho humano vai ser o trabalho em si, né? A ação dos trabalhadores em si. E o produto final, a melhoria da qualidade de vida, o acesso aos direitos, a garantia das seguranças afiançadas. E aí a gente tem também, compondo o processo de trabalho, a gente vai pensar, pode pensar, né? Isso aqui é um jeito, não quer dizer que seja o único jeito de ver. Mas uma forma de pensar é a gente pensar que nós teremos atividades, tarefas e passos. Vamos entender isso um pouco mais? Quando a gente está falando aqui de atividade, a gente está pensando num conjunto de tarefas que são complementares, né, e que vão consumir recursos, né, e tem um objetivo claro. É como se a gente fosse pensar o que é maior ali, um pouco maior, como, por exemplo, uma oficina com famílias em descumprimento do programa Bolsa Família. Dentro dessa atividade, a gente vai ter tarefas a serem feitas para que a gente consiga alcançar essa atividade, né? Então, são ações específicas, operacionais, que materializam a atividade, como, por exemplo, convidar as famílias,
planejar o encontro, conduzir a oficina, avaliar posteriormente. Então, são ali tarefas que compõem aquela atividade. E a gente ainda pode pensar em passos ou microtarefas que são também ali sequências de operações, de ações, de atitudes que o profissional, que o trabalhador que você vai ter, que são mais detalhadas e que vai compor a tarefa e garantir a sua conclusão. Então, se lá eu tinha como uma tarefa convidar as famílias, eu vou ter que pensar na elaboração do convite, vou ter que entregar esse convite, ou convidar, ou ligar. Se eu vou planejar um encontro, então vai ter que pesquisar sobre o tema, selecionar sobre o tema, organizar de repente o material, produzir o slide. No dia eu vou ter que organizar o espaço, recepcionar as famílias. Aí a gente vai pensando ali, né, em todas as minúcias. E em cada uma dessas a gente vai ter ali os resultados esperados. Então, esse olhar, gente, ter essa visão, é algo que é muito diferencial. E é algo, assim, que vai trazer uma noção muito maior do que envolve a oferta das suas, a execução das suas atividades. Principalmente ali do atendimento, do acompanhamento familiar. E aí, pensando aqui nos benefícios, né? Quais são os benefícios que a gente tem quando a gente vai pensar na estruturação dos processos de trabalho? Eficiência operacional, que é a melhor organização dos recursos. Criar um fluxo de trabalho também que seja mais claro, que facilite a execução das tarefas. Por quê? Se você tem um bom fluxo de trabalho, você não tem retrabalho, né? Então, você evita, né, pelo menos isso faz com que a equipe consiga produzir também mais, né? Esse aumento da produtividade. A qualidade dos serviços, porque você vai ter ali também uma padronização de possíveis procedimentos, né? Vocês vão ver que não estabelecer processos de trabalho, protocolos, criar protocolos de atendimento, não está falando de encaixotar, de engessar as coisas, mas de ter parâmetros mínimos, né, para aquilo que precisa ser feito, padrões de qualidade mínimo para os serviços prestados. Com isso, a gente vai ter um aumento da satisfação dos beneficiários, uma confiança maior também, né, na oferta da assistência social, permite a identificação de quais são as áreas que precisam ser melhoradas dentro daquelas ações, o que precisa ser melhorado. Transparência também, prestação de contas. Então, a gestão dos processos também fornece esse histórico do que foi feito. E quando a gente pensa nisso, é naquela coisa assim, da gestão, às vezes, vir trazer uma coisa para a unidade fazer, e aí você fala, mas os técnicos estão apertados. E a gestão fala assim, mas está apertado como? Os técnicos não estão dando conta, eles estão atolados de serviço, mas está atolado de quê? Então, com a gestão dos processos de trabalho, você consegue entender e, inclusive, explicar isso de uma forma melhor e que seja mais visual também para o outro. Então, ter mais também uma conformidade ali, um alinhamento com as normativas, com os cadernos de orientação. A equipe também vai se sentir mais empoderada. A gente tem foco no usuário, ter esse atendimento personalizado, um atendimento que vai ser de qualidade para ele. A participação social também pode ser um benefício, ser incentivada. Fazer uma gestão mais centrada ali nas pessoas. Avaliação de resultados, né, indicadores de desempenho. Ter esse feedback, esse aprendizado contínuo também por meio desse processo da gestão de trabalho. Então, esses são os benefícios que vocês podem ter, que a gente pode ter quando a gente estrutura processos de trabalho. Mas, não se engane, vocês também podem encontrar objeções. Vocês mesmas podem ter objeções e a equipe também pode vir a ter objeções. Porque muitas das vezes o que a gente escuta dos profissionais é o quê? A gente aprendeu assim, então a gente faz assim.
A gente não tem tempo para mudar. A gente já está muito apertado, então pensar isso já vem arrumar mais coisa para a gente poder fazer. Então, pode ser que venha a ter, sim, objeções. E aí, eu preparei aqui para vocês também um material onde que a gente tem possíveis aí desafios e soluções para que vocês possam lidar com essas objeções. Então, vocês vão encontrar esse material também aí na aba de downloads, e eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então, a gente tem as possíveis resistências e as possíveis objeções que a equipe pode ter, que você mesma pode ter, e quais são as estratégias e o porquê que isso é importante, né, para trazer aí uma visão. Então, gente, olha como que essa formação é perfeita. Fala sério, né, gente? Eu já antecipo os possíveis problemas que você pode ter e já trago a solução para você. Então, né, a alegação de resistência à mudança, a alegação de falta de tempo, a alegação de falta de conhecimento ou de capacitação. É muito comum as pessoas terceirizarem, mas a gestão que tinha que fazer isso. Mas tinha que contratar uma consultoria. Ok, pode contratar, inclusive estou disponível, caso vocês queiram me levar aí para o município de vocês para fazer essa consultoria. Mas ainda que seja, vocês vão ver isso lá na prática, ainda que um profissional externo venha fazer isso, é quem está ali no chão que consegue dizer, né? Tem que participar, porque senão não faz sentido. Recursos limitados, falar que falta apoio da gestão, que não tem clareza do porquê que é importante. Também, um outro ponto, que está sempre na rotina emergencial, que está sempre ali enxugando gelo ou apagando incêndio. Então, e justamente estabelecer esses processos vai ser importante justamente para isso, para sair dessa situação. Então, nesse material, vocês vão conseguir encontrar diversas formas de lidar aí com as possíveis objeções, tanto suas quanto da sua equipe, de trazer aí insumos, ampliação de repertório para que você consiga conciliar isso da melhor forma possível. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar no planejamento, né, de olhar isso de forma prática mesmo. Mas já aqui trazendo uma introdução, então a gente vai pensar, quando a gente fala ali que o processo, né, essa entrada, essa intervenção para uma saída. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na acolhida, a acolhida das famílias, né, enquanto processo ali de acolhida, vai ter ali, então, o preenchimento do cadastro, vai ter a análise da situação, das vulnerabilidades, das potencialidades, possíveis encaminhamentos emergenciais que vão surgir dali. Dentro disso, tarefas, né? Se tem que fazer um encaminhamento, vai ter que parar para redigir esse encaminhamento, ou enviar, ou entregar, ligar no lugar para saber exatamente, para orientar bem a pessoa. Então, percebe que não é só a acolhida em si, a gente não está falando, acolher não é um atendimento específico, atender a família, ver o que ela tem. Quando a gente pensa pelo viés do processo de trabalho, a gente vai pensar minuciosamente, exatamente, né, o que a gente tem que fazer, né, o que vai ser feito, o que envolve aquilo ali. Tem um trecho, inclusive, da cartilha sobre monitoramento que vai falar o seguinte: discutir modelo de atenção implica refletir sobre aspectos técnicos e éticos políticos que organizam ou deveriam organizar os processos de trabalho nos SUAS, recuperar a importância dos fins ou dos objetivos do SUAS e organizar os meios para concretizá-los.
os operadores da política, técnicos e gestores, têm a responsabilidade de materializar no cotidiano a proteção social como direito de cidadania. A reflexão sobre os fluxos e processos de trabalho na gestão e nos serviços nos auxilia a definir com maior clareza o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Mas só faz sentido definir o que, como e o quem em função do para quê, ou seja, dos resultados, dos objetivos a serem atingidos. E, nesse sentido, os objetivos perseguidos no cotidiano e a materialização dos SUAS, pela prática de seus operadores, devem estar orientados pela afirmação da ideia de garantia de direitos, não de maneira abstrata, mas como direito efetivo às proteções definidas pela LOA, pela PVAS e pela Tipificação Nacional do Serviço Socioassistencial. Olha que bacana. E, gente, é ainda muito incipiente, sabe? Falar dos processos de trabalho no SUAS. Poucas pessoas falam sobre isso. Na verdade, assim, eu conheço, por isso que eu acredito tanto no meu método, que eu gosto tanto do que eu construí aqui na formação, porque engloba tudo, engloba todas as áreas de atenção da coordenação. E a gente ainda não tem uma cartilha, por mais que a gente tenha, assim, né, o que a gente tem de melhor, um pouco melhor, é a cartilha do PAIF, que se a gente for pensar também, já está carente ali de atualizações, e que os profissionais também ainda não conseguem aplicar totalmente aquilo que está lá. A gente vai ter na norma, né, operacional, na norma RH, SUAS também, algumas questões relacionadas a isso, relacionadas aos princípios éticos dos profissionais, vai ter lá falando da gestão do trabalho, né, que fazer a gestão dos processos de trabalho é uma ação também dentro da gestão do trabalho, mas não explica, né, exatamente o que é, não explica quais são os componentes e muito menos ensina como fazer isso. Mas isso não será um problema para você, porque aqui na formação você aprende na prática. E agora que você já entendeu os conceitos, que você já entendeu o que é o processo, por que ele é importante, que você já está com o seu material aí na mão de possíveis objeções de como você vai lidar com isso, nós vamos agora compreender, de fato, como fazer isso. Eu vou abrir aqui um mapa mental para te mostrar como que você vai aplicar, como que você vai construir, mapear aí os processos de trabalho na sua unidade. Vamos lá? Eu te espero na próxima aula. E se restou alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma pergunta ou comentário sobre a nossa aula, deixa aqui abaixo nos comentários. Até lá!